Olá pessoal, nesse vídeo o projeto Anatovet Online vai promover o estudo prático do esqueleto apendicular, continuando com a especificação da região pélvica. Analisando a região pélvica do animal, temos algumas peculiaridades relevantes. De início, temos o coxal, que faz parte do símbolo pélvico e é composto por três ossos: o ilho, esse que tem o maior contato com o glúteo, o pubis, que é mais centralizado e é o menor dos três, e o isquio, que fica mais caudal. Vou falar um pouco das características de cada um, começando pelo ilho, que possui na sua extremidade lateral uma tuberosidade coxal e na extremidade medial a tuberosidade sacral, que faz encaixe com o sacro. Entre essas duas tuberosidades se encontra a crista do ilho. A asa do ilho, essa região um pouco mais plana, possui uma face denominada auricular. Falando agora sobre o pubis, ele vai ser esse osso mais centralizado do coxal e vai ter uma eminência iliopúbica, que o próprio nome é autoexplicativo. Ele vai ser responsável por juntar o isquio e o ilho. Agora partindo para o osso do isquio, existe uma cavidade chamada acetábulo, a qual articula com o fêmur. No acetábulo existe a fossa do acetábulo e a fossa semilunar. Na extremidade caudal do isquio encontramos o arco isquiático e em suas laterais a tuberosidade isquiática, que auxilia na diferenciação entre ruminantes e equinos. Nos ruminantes, ela é trifacetada, ou seja, em formato de triângulo, e nos equinos ela possui apenas duas faces. Esse furo que existe entre o pubis e o isquio é chamado de forame obturado. Outra forma de saber diferenciar a espécie é analisando a tuberosidade púbica ventral, a qual é mais evidente em bovinos. Agora falando sobre o fêmur, na região proximal, a primeira estrutura que podemos ver é a cabeça do fêmur, que está sempre localizada na porção medial. Ela vai se articular com a cavidade acetabular do osso coxal e ela é unida à diáfase do fêmur pelo colo do fêmur. Lateral à cabeça do fêmur, temos o trocânter maior, que confere fixação à parte principal dos músculos glúteos. Distalmente ao trocânter maior, tende o terceiro trocânter, que é desenvolvido apenas em equinos, e é uma estrutura que confere fixação ao glúteo superficial. O trocânter menor se projeta a partir da margem medial localizada próxima à cabeça do fêmur. Na extremidade distal, podemos ver a tróclea, que se articula com a patela. Agora analisando numa visão caudal. Encontrada a cabeça do fêmur, temos a fóvea do fêmur, na qual está inserido o ligamento redondo da cabeça do fêmur, que é o ligamento que se encaixa na fossa do acetábulo do osso coxal. É uma estrutura mais acentuada nos equinos. Distalmente, temos os côndilos. São eles que se articulam com a tíbia. As superfícies abaixais dos côndilos são ásperas e conferem fixação aos ligamentos colaterais do joelho. Agora vamos falar sobre a patela. A patela é um sesamoide desenvolvido na inserção do quadríceps femoral, o principal extensor do joelho. Em uma visão cranial, distalmente se tem o ápice da patela e medialmente o ângulo medial, que é uma projeção que é mais desenvolvida em equinos. Em uma visão caudal, temos as superfícies articulares que se articulam com a tróclea do fêmur. Agora falando um pouco da tíbia e da fíbula, começamos da parte proximal da tíbia, partindo dos côndilos medial e lateral. Entre os dois côndilos existe a eminência condilar, onde perpassa o ligamento cruzado cranial. O côndilo lateral pode ser identificado por ser o mais próximo da fíbula. A fíbula se insere na região proximal da tíbia e está voltada lateralmente. Próximo ao côndilo medial e em uma visão cranial, temos a tuberosidade da tíbia, a qual, em equinos, vai possuir o sulco da tuberosidade da tíbia, que se insere o ligamento patelar. Numa visão caudal, também encontramos a chanfradura tibial, na qual passa o ligamento cruzado caudal. Indo em direção distal, temos o corpo da tíbia e o corpo da fíbula, e entre eles terá o espaço interósseo.
Na região distal, encontramos a cóclea, o maléolo medial e o maléolo lateral. Nos bovinos, o maléolo lateral é separado. Prosseguindo para os ossos do tarso, começamos com o talo, que articula com a cóclea da tíbia e o calcâneo. Após eles, existe uma diferenciação entre espécies e seus respectivos ossos társicos, mas no geral eles se dividem em tarsico central, primeiro, segundo, terceiro e quarto társicos. No equino, o tarsico central é separado do tarsico quarto. No entanto, o primeiro e o segundo são juntos, e em uma forma de ilustrar, esse osso é o mais irregular. O tarsico terceiro tem um formato parecido com um T e vem logo após o primeiro e o segundo. O quarto tarsico é o mais lateral e é um dos maiores. Nos bovinos, o tarsico central é junto ao tarsico quarto, formando o quarto central. O primeiro tarsiano é separado e é bem pequeno, enquanto o segundo e o terceiro tarsiano são juntos. Ou seja, nos equinos existem 6 ossos társicos e nos bovinos 5 ossos társicos. Os ossos do metatarso variam bastante entre as espécies, mas no geral, no equino são 3 ossos, o segundo, terceiro e quarto metatarsianos, onde o terceiro é o mais desenvolvido e os outros ficam laterais a ele e se estendem apenas até a metade. Nos bovinos se desenvolvem apenas o terceiro e quarto metatarsiano. Agora indo para os ossos mais distais, encontramos as falanges. Temos a falange proximal, que é a que tem o maior contato com o metatarso, seus 2 sesamoides, ou se for em caso de bovinos, terão 4, 2 para cada segmento. A falange média, que fica entre a falange proximal e a falange distal. E a falange distal, que também tem apoio do osso sesamoide, que também é o osso sesamoide distal ou osso navicular.